um galpão logístico gigantesco, um shopping bem luxuoso, um imóvel na Faria Lima. Acho que não tem como um investidor comum, pequeno, ter acesso a esse tipo de imóvel, né? Ou será que tem? Meu nome é Pedro Melucci, você está no Invest.doc. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Deixe um comentário aí embaixo, qualquer dúvida sobre fundos imobiliários. Em primeiro lugar, muito obrigado, Lu, pela camisa, adorei. Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, finalmente, né? Depois de uma jornada do zero ao investidor, passando por um monte de ativos chato pra caramba, a gente vai falar sobre minha classe favorita de ativos, os fundos imobiliários. Primeira coisa que você tem que entender é que fundo imobiliário é um ativo de renda variável. As cotas dos fundos imobiliários são negociadas nas bolsas de valores. Então, de acordo com o que tem de oferta e de demanda, o valor dessas cotas vai variar. Então é um ativo com risco maior, justamente porque está exposto ao risco do mercado, mas é um ativo que oscila menos do que as ações. Eu já vou aproveitar para responder uma pergunta extremamente recorrente. Eu posso fazer minha reserva de emergência com fundo imobiliário? Pode, mas não seria muito recomendável, é um pouquinho perigoso. Já pensou se a economia passa por um grande trauma e aí você precisa daquela sua reserva e quando você vai pegar, justamente porque a economia está num momento difícil, seus fundos imobiliários vão estar lá embaixo. Então, pense. Os fundos imobiliários, como o próprio nome diz, né, eles são fundos mútuos, onde várias pessoas vão lá, investem, ganham partes do fundo, ou seja, cotas, e esses fundos são negociados então em bolsa de valores. Essas cotas são negociadas lá. Os fundos, justamente por serem mútuos, por terem muitas pessoas investindo, eles podem ganhar tamanhos muito colossais, muito grandes. Hoje, o fundo que a gente tem de maior é o Canip 11. O Canip 11 ele tem 4 bilhões em patrimônio. Então isso dá uma liquidez muito grande na negociação do fundo. Você consegue vender, entrar e sair com 30, 40, 50 mil reais com uma facilidade muito grande. Mas 4 bilhões, por incrível que pareça, não é tanto quanto você acha que é. Os fundos imobiliários ainda têm muito espaço para crescer. A gente vê quando a gente compara com os REITs dos Estados Unidos. Os REITs são uma espécie de fundo imobiliário, algumas regrinhas bem diferentes. Mas lá nos Estados Unidos, o maior REIT, o American Towers, tem 102 bilhões de patrimônio líquido, ou seja, mais de 100 vezes maior do que o nosso maior fundo imobiliário aqui no Brasil. E os fundos imobiliários não são um ativo tão antigo assim. Eles são na área aí mais ou menos desde 1993, mas eles só começaram a crescer, a ter um boom mais explosivo a partir de 2004, com a Lei 11.033. A partir dessa lei, alguns instrumentos dos fundos imobiliários passaram a ser livres de taxas e impostos. Então, a partir dessa liberdade é que os fundos imobiliários começaram a crescer verticalmente. E aproveitando esse gancho aí dos fundos imobiliários e dos impostos, eles pagam dividendos mensalmente e esses dividendos são livres de imposto de renda. Então, como qualquer outro dividendo aqui no Brasil, você tem uma liberdade a partir dos lucros oferidos nesses fundos imobiliários. Então, é muito interessante desse ponto de vista. Agora, se você vai vender as suas cotas, se você tem um fundo imobiliário, se as cotas valorizarem e você quer vender elas, você vai ter que pagar um imposto de renda de 20% sobre a valorização. Tá, então agora você quer entender como funciona o fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário ele nasce a partir de uma gestora que emite cotas no mercado primário, ou seja, oferece essas cotas. A partir da compra dessas cotas, ela consegue levantar uma quantidade de capital e esse capital, essa gestora, vai investir em diversos ativos imobiliários. Pode ser recebíveis imobiliários, podem ser imóveis para alugar, terrenos para construir e por aí vai. A partir daquele primeiro momento em que os investidores adquiriram suas cotas, depositaram dinheiro na gestora, essas cotas vão ser negociadas no mercado secundário, ou seja, na bolsa de ações, no seu home broker. Então isso significa que uma pessoa que tem uma cota pode vender para outra pessoa que deseja comprar essa cota. Então a partir daí, tudo vai estar disposto à variação do mercado. As classificações de fundo imobiliário, nós temos a principal entre passivos e ativos. Fundos passivos são fundos que cuidam de um imóvel, geralmente único, e esse imóvel eles rentabilizam, então dividem entre todos os cotistas as cotas, e eles não têm a liberdade de adquirir novos imóveis ou de fazer grandes estratégias de melhora de rentabilização. Já os fundos ativos, eles têm a liberdade de fazer compras, fazer vendas, negociar outros ativos dentro do mercado imobiliário e a partir daí tentar buscar uma rentabilidade maior para o investidor. Lembrando que os fundos imobiliários, até os ativos, têm que dividir 95% do lucro líquido, enquanto que podem ficar com 5% em caixa e não tem a liberdade de adquirir dívida, não tem liberdade de se alavancar. Outra classificação muito usada para fundos imobiliários são fundos de tijolos, fundos de papel, híbridos e os fundos de fundos. A gente vai explicar cada um.
Fundos de tijolos são fundos que investem em imóveis, propriamente ditos, ou seja, eles fazem ou a construção ou a aquisição e aluguel desses imóveis. Dentre esses fundos de tijolos, tem várias classificações ou subdivisões. Por exemplo, você tem fundos de shopping, fundos de logística, fundos de lajes corporativas, são muito comuns também, fundos de desenvolvimento, ou seja, fundos que vão adquirir terrenos e construir naquele local, e você tem uma renda a partir da venda desses imóveis, e fundos de várias outras coisas, hotéis, hospitais, escolas e até cemitérios. Fundos de papel, muitas vezes chamados de fundos de recebíveis, são fundos que investem basicamente em recebíveis imobiliários, que são as CRIs. No futuro a gente deve fazer um vídeo sobre isso. Fundos híbridos, como o nome já fala, eles têm a liberdade de fazer vários tipos de investimentos, desde recebíveis até cotas de outros fundos, até imóveis propriamente ditos. E fundos de fundos são fundos que investem em cotas de outros fundos. Os fundos imobiliários viraram um dos queridinhos dentre os brasileiros, por diversos motivos. O primeiro deles, a gente já falou aqui, ele tem isenção de vários impostos, inclusive do imposto de renda pelos dividendos do fundo. Então, os dividendos eles acabam vindo de uma forma líquida para o investidor, que torna eles muito interessantes. Além disso, os fundos imobiliários eles são investimentos que são voláteis, porque eles são negociados em bolsa, mas eles também são muito menos voláteis e geralmente tendem a ser mais seguros do que ações, por exemplo. E em terceiro lugar, fundos imobiliários eles permitem que você, um pequeno investidor, consiga ter acesso a imóveis de uma qualidade muito grande, que você provavelmente nunca teria se você fosse manter os investimentos dentro do seu padrão de renda. Junta tudo isso ao fato de que o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele cresceu basicamente a mesma coisa que o Ibovespa desde 2013. Então você vê que os fundos também têm uma tendência a uma boa valorização ao longo do tempo também. Como eu já falei antes, os fundos têm que dividir pelo menos 95% do lucro líquido como dividendos. Então você tem uma certa certeza de que aquele aluguel mensal vai cair certinho na sua conta, pelo menos para os fundos que não são de desenvolvimento. E aqui a gente cria esse porém para o fundo de desenvolvimento porque ele está construindo e vendendo os ativos. Então nem sempre aquele fluxo de caixa vai estar presente para que você tenha uma divisão de dividendos. Mas geralmente quando esses dividendos caem, eles tendem a ser mais expressivos e pagar pelos dividendos do ano inteiro. Tá, e qual a rentabilidade dos fundos imobiliários? Bom, é lógico que ela vai ser extremamente variável, de acordo com o fundo que você vai estar investindo, as taxas e qual a qualidade dos imóveis daquele fundo. Mas, via de regra, você consegue adquirir pelo menos de 4 a 6% de dividend yield na maioria dos fundos hoje em dia. Além disso, ao longo do tempo, os imóveis se provaram valorizar pelo menos a inflação ou IGPM. É lógico que nem todo imóvel vai valorizar a inflação, ele pode valorizar muito mais, por exemplo, se você tem uma casinha aí do lado, constrói um supermercado e do outro lado constrói uma farmácia, assim como ele pode se desvalorizar extremamente se aquela área da cidade começa a ficar muito deixada de lado, muito pobre, ou se, por exemplo, cria um lixão a céu aberto ou um esgoto do lado do seu imóvel. Então, são ocasiões esdrúxulas, lógico, mas fundos imobiliários, por serem ativos de imóvel, estão dispostos a esse tipo de coisa. O que é um risco mitigado, lógico, porque você tem muitos imóveis, muitas vezes dentro de um mesmo fundo. Então, fundos multimóveis, a partir daí você já entende que tem um risco menor do que fundos monoimóvel. E nem tudo são flores, infelizmente. Os fundos imobiliários eles têm alguns riscos atrelados ao próprio investimento. Por exemplo, o fato de serem negociados em bolsa como renda variável fazem com que o seu fundo ele tenha um risco de desvalorização do seu investimento inicial. Outro grande risco é o risco regulatório. O governo ele pode, de repente, decidir que vai cobrar alguma coisa sobre os dividendos, que vai cobrar um imposto de renda de 15% ou 20% sobre dividendos. E a partir daí você esperaria uma desvalorização bem grande das cotas dos fundos imobiliários. Outro risco são os riscos inerentes ao próprio imóvel. A gente falou, esse imóvel ele pode vir a se desvalorizar com o tempo. Você pode ter um inquilino que vai se tornar inadimplente, ou seja, que não vai pagar a mensalidade do imóvel, o aluguel do imóvel. Outra possibilidade é que você tenha um risco jurídico associado àquilo, ou seja, que alguém entre com um processo contra o seu imóvel do fundo imobiliário. Por exemplo, um morador ou então alguém que clama falando que aquele imóvel na verdade é dele, o que a gente já viu acontecer antes. E o risco de vacância, principalmente durante épocas de crise,
durante um ciclo imobiliário de baixa e especialmente prejudicial aos ativos monoimóvel. Então, se você tem só um locatário, se aquele locatário deixa o seu imóvel, fica um pouco difícil você conseguir rapidamente colocar alguém lá. Então, esse fundo deixa de render por um período muito longo de tempo, que a gente já viu acontecer também. Eu não preciso nem falar, mas o recado é que isso aqui não é uma indicação de investimento, isso aqui tem como objetivo ensinar você a aprender a avaliar melhor os seus ativos e entender exatamente quais são os ativos que estão à sua disposição no mercado. Bom, mas eu acho que chega de falar sobre a introdução aos fundos imobiliários. Se você está assistindo isso aqui na época, fica atento porque semana que vem a gente vai continuar falando de fundos imobiliários. Agora, se você está assistindo isso no futuro, dá uma olhada na nossa playlist, eu tenho certeza que vai ter um monte de material sobre fundo imobiliário aí. É um dos meus investimentos favoritos, espero que vocês gostem também e falou!